Olá pessoal, sou o professor Glauco Lira e vamos dar continuidade ao nosso assunto de funções de várias variáveis, onde neste vídeo iremos tratar de curvas de nível. No vídeo anterior nós vimos como construir o gráfico de uma função do R2 para o R. Neste caso a gente agora vai construir as curvas de nível. O que seria a curva de nível? Dada uma função z igual a f de x, y, se a gente fixar um valor para z, ou seja, uma altura específica para z, a gente vai ter a chamada curva de nível, que pode ser visualizada no plano XY, identificada ou pela mudança das cores desses círculos aqui, ou através de valores, certo? Ou seja, cada linha dessa aqui vai me dar a altura. Então, nessa curva mais externa aqui, com k igual a 20, está representando a altura da superfície, ou seja, a sombra em que a superfície está na altura 20. Nesse caso, 25, 30, 35, 40, 45. Então, nesse caso, seria a representação deste intervalo aqui de região no espaço, certo? Bem, vamos pegar um exemplo para entender melhor como é que a gente consegue desenhar o gráfico, interpretar e identificar as curvas de nível. Então vamos considerar uma função z igual a 1 sobre x² mais y² e determinar o domínio e imagem dessa função. Primeiramente, para determinar o domínio da função, a gente faz procurando restrições das variáveis x e y. Nesse caso específico, x² mais y², esta expressão está no denominador desta fração. Então, precisa ser diferente de zero. Como todo valor ao quadrado é maior ou igual a zero, ou seja, x² vai ser um valor maior ou igual a zero, e y² vai ser um valor maior ou igual a zero, certo? Então, neste caso, para qualquer x, exceto o zero, porque se eu pegar x igual a zero e y igual a zero, o denominador vai ser zero, que não pode, certo? Então essa é a única restrição para x e y. Se eu pegar x negativo, não tem problema, porque o quadrado vai tornar o valor positivo. Logo, o domínio da função vai ser todo o par ordenado pertencente ao R2, tal que este par ordenado não pode ser a origem do plano xy. E a imagem vai ser qualquer valor z maior que zero, porque esta expressão sempre vai dar positiva, porque x² é maior ou igual a zero, y² é maior ou igual a zero. Porém, x² mais y² precisa ser diferente de zero, então somente maior que zero. Para desenhar as curvas de nível da função z igual a 1 sobre x² mais y², a gente vai, de novo, fazer uso da ferramenta computacional matemática ou ir no site Wolfram Alpha. Então vamos lá no site Wolfram Alpha, já coloquei aqui no Google, você faz a busca no Google, clica e a gente vai na ferramenta de gráfico 3D, nesse caso eu vou colocar um intervalo, certo? Aqui. Vem aqui, a expressão é 1 sobre x² mais y ao quadrado. Vou colocar de menos 4 a 4 e o y também de menos 4 a 4. Tá? Enter. Ele vai nos dar a expressão que a gente quer, realmente, já acertou aqui na expressão, o intervalo de menos 4 a 4
E aqui a gente vai ter o que se chama de curvas de nível, que vai ser a sombra desse gráfico. Então, esta figura aqui está abaixo desse gráfico aqui, está nesse plano aqui, ó, menos 4 a 4, certo? Então, isso seria a construção do gráfico. E aqui, no caso, eu fiz de uma maneira mais detalhada, de modo que a gente possa colocar os valores da curva, de cada curva de nível aqui. E aqui a representação para entender como está funcionando essa superfície no espaço, vendo apenas o plano x, y, onde as cores mais frias são os valores menores, ou seja, a função está crescendo aqui, porque os valores mais quentes, maiores, estão mais próximos de zero, como a gente viu também no gráfico da função. Aqui. Então, juntando o gráfico da função e a curva de nível, a gente vai ter uma representação melhor da função 1 sobre x² mais y ao quadrado. Bem, vamos pegar uma outra função, y1 sobre x menos 1, e fazer a mesma coisa que a gente fez no exemplo anterior. Terminar o domínio imagem, desenhar as curvas de nível e o gráfico. Bem, a interpretação é a mesma. X menos 1 precisa ser diferente de zero, porque é o denominador dessa fração aqui. Assim, o x precisa ser diferente de 1, então logo o domínio da função vai ser todos os pares ordenados, exceto o x diferente de 1. No caso, para a imagem, que é z igual a f de x, y, que é apenas um valor real, vai ser um número real para qualquer x diferente de 1. Por exemplo, se eu pegar x igual a 2 e y qualquer número real, este resultado vai dar o quê? Vai dar y, que é um número real. Logo, a imagem da função é todos os reais. Isso serve também se eu colocar outros valores, por exemplo, se eu colocar 3, x igual a 3, a gente vai ter y, 3 menos 1, nesse caso vai dar y, sobre 2, que é um número real. Então, a imagem de z vai ser qualquer valor real, desde que o x não participe da operação aqui na expressão algébrica. Então, para a gente desenhar as curvas de nível e o gráfico, a gente vai de novo fazer uso da ferramenta Wolfram Alpha. A gente vai lá no site, nesse caso, a gente vai só mudar a expressão, que é y sobre x menos 1. Aqui eu vou tirar a restrição do domínio. Então, a gente tem yx menos 1. E aqui a gente tem uma fração. Aqui as curvas de nível e aqui o gráfico da função. Se eu quiser fazer um gráfico mais detalhado, eu vou fazer de menos 10 a 10, por exemplo. X de menos 5, 2 pontos a 5, e y igual a x. Aí a gente vai ter um outro gráfico aqui, que vai de menos 5 a 5, de menos 1 a 1, de 0 a 2 aqui. Então, esse é o gráfico da função. Certo? Que aqui,
Já deixei para vocês no intervalo em que de menos 10 a 10, dá para identificar melhor. E a curva de nível são essas retas aqui. Então, neste caso, então a gente apresentou para vocês no vídeo de hoje o assunto curvas de nível. Bons estudos!